Oi gente, eu sou o Ícaro, essa é a Catherine e nós somos acadêmicos do primeiro semestre de Direito da Univel. Hoje nós viemos apresentar para vocês um pouquinho mais sobre a arbitragem. A arbitragem é o método de resolução de disputas em que as partes envolvidas concordam em submeter sua controvérsia a um ou mais árbitros imparciais, em vez de levar o caso a um sistema judicial tradicional. O processo de arbitragem geralmente segue as seguintes etapas. O acordo de arbitragem. As partes concordam em resolver sua disputa por meio da arbitragem. Esse é o primeiro passo essencial para qualquer tipo de arbitragem. Isso pode ser feito através de uma cláusula de arbitragem em um contrato ou meio de uma acordo separado. O segundo seria a seleção de árbitros. As partes escolhem o árbitro que atuarão no processo arbitral. Dependendo do caso, pode haver um único árbitro ou um painel de árbitros. É comum que as partes escolham árbitros especializados no assunto. Depois disso, são declaradas para todos as regras e o procedimento que vai ocorrer. As partes concordam com as regras e serão seguidas durante o processo arbitral. A apresentação das alegações seria o próximo passo. Cada parte apresenta suas alegações e argumentos para sustentar sua posição na disputa. Isso pode incluir a apresentação de evidências, testemunhas ou documentos relevantes. Depois, a gente chega na tão esperada audiência, que as partes vão ter a oportunidade de apresentar suas alegações oralmente durante as audiências conduzidas pelos árbitros. Por fim, a deliberação e decisão. Os árbitros analisarão as provas apresentadas, as alegações das partes ou qualquer argumento jurídico relevante. Com base nisso, chegarão à decisão final, conhecida como sentença arbitral. Tendo isso em mente, agora nós vamos descobrir como isso funciona na prática. Segue já um exemplo sobre como isso vai funcionar e como isso ocorre no dia a dia das pessoas que recorrem à arbitragem. Boa noite a todos. Eu sou o Ícaro, sou o árbitro escolhido pelas duas partes para fazer a arbitragem e resolver a situação no qual vocês vão trazer aqui para mim hoje. E de primeira instância, eu gostaria de passar a palavra para quem se sentir mais confortável em falar primeiro. Bom, eu gostaria de começar falando. Eu sou uma pessoa que estava morando, no caso, na casa. Meu nome me chama Ariane. Os motivos de eu ter parado de pagar o aluguel seria pelos motivos de problemas de encanamento, rachadura das paredes, esse tipo de coisa. Certo. Eu entendo que é uma casa antiga, assim, mas está no momento de ser feita uma reforma. Certo. Eu quero colocar aqui que a reforma já, antes mesmo de você locar a casa, a reforma já estava sendo preparada para ser feita. Só que com os problemas familiares, problemas envolvendo financeiro também, eu não tive esse dinheiro para começar a fazer a reforma. Uma eternidade depois. Certo. E vou só reiterar mais uma vez a pergunta que eu fiz. A parte com que contratou a casa já tinha consciência de todos os problemas da casa, certo? Sim. Na hora que eu entreguei o contrato para ser assinado, eu já avisei que faria uma reforma, mas por alguns motivos eu não consegui fazer. Certo. Eu quero passar a palavra para as advogadas trazerem as propostas e contrapropostas, na qual quero receber o nosso poder. Eu proponho que a locatária tente fazer ao menos a reforma para tornar o direito mais básico possível optável e assim a minha cliente paga 50% do aluguel até essa reforma ter sido feita 100%. Certo. Outra proposta? Nossa contraproposta é que ela pague 100%, pois minha cliente não tem condições para estar fazendo essa reforma agora, exato. Então, ela gostaria de começar a reforma daqui mais ou menos um mês, 2 meses, porque nesse momento ela realmente não tem condições. Bom, depois de uma longa discussão sobre as partes e tudo mais, já estamos esclarecidos certos pontos. E agora eu vou pedir para que, se as duas partes consentirem, marcamos um novo encontro para que cada uma traga suas provas. E dentro disso podem envolver documentos, conversas, qualquer coisa que comprove o lado de cada uma, para que nós poder ter uma deliberação mais certeira e mais correta sobre o assunto. Então, todas as partes concordam em ter um novo encontro? Quanto tempo vou ter que esperar aqui? Boa tarde a todas. Quero agradecer primeiramente a presença de cada uma aqui. E, com isso em consideração, eu quero pedir para conversar agora, em particular, com a parte autora do processo. Nesse momento, eu peço que a senhorita se retire para que a gente possa começar. E, em outro momento, daqui a pouco, assim que a gente terminar essa parte, a senhorita volte e que nós conversamos a sós também, certo? Eu não podia deixar de analisar que aqui consta uma cláusula que menciona claramente que a partir de 5 dias úteis agrava-se um valor de 20% acima do valor do aluguel. Sim. Caso de atrasos, certo? E a pergunta que fica é,
A senhorita Ariane já sabia dessa cláusula? Foi mencionada? Assim, você quer dizer, tipo, em conversa entre eu e ela na hora de assinar o contrato? Isso. Eu acabei por não mencionar, mas como já está no contrato explícito, como o senhor mesmo falou. Certo. Agora, aqui a questão é, para a senhora advogada, gostaria de passar a pergunta para ela. Poderia isso ter sido uma ação de má-fé da sua cliente e não mencionar claramente para a contratante da casa, não ter mencionado essa cláusula e ter se agravado ainda mais o valor do aluguel, porque tendo em vista o que nos foi trago da necessidade de um dinheiro para custear os tratamentos médicos do pai, isso poderia ter ido talvez um desespero da parte, no momento de gestão de dinheiro, ter colocado essa cláusula e agido de má fé com a cliente, a senhorita Ariane? Não, minha cliente não agiu de má fé, pois, como o senhor tinha falado, está explícito no contrato essa cláusula. E era de responsabilidade da senhorita Ariane ter lido esse contrato. Certo, ok. Muito obrigado. Agora eu vou chamar a parte da senhorita Ariane para conversar, mas podemos chegar a uma conclusão futuramente. Certo? Então, e agora eu quero pedir para que vocês me apresentem as provas que vocês trouxeram. Aqui está algumas imagens dos estragos que a minha cliente teve relacionados a móveis e objetos pessoais que foram estragados em uma chuva forte que teve e por a casa estar em mau estado, acabou prejudicando bastante ela. Certo, ok, muito obrigado. E agora eu gostaria de passar a palavra para a senhorita Ariane, que é o seguinte, a primeira pergunta é, após a análise dos documentos do contrato, que foi trago pela parte da senhora Poliana, eu não pude deixar de notar que lá existia uma cláusula que mencionava claramente que após 5 dias úteis, seria cobrado 20% acima do valor pago no aluguel. E agora a pergunta central é, a senhora sabia sobre essa cláusula, na qual teria de pagar 20% acima do valor do aluguel? Não estava sabendo e nem também estava sabendo que o pai da Poliana, no caso, estava com esse problema. Ela estava com problema financeiro e ela estava com saúde. Não tinha sido informada. Certo, então. O que foi conversado com a parte é que todo momento havia ciência da parte da senhorita sobre todas as questões que eu trouxe. E a questão que se levanta é, isso eu posso passar a palavra para a advogada também, que considera-se, de acordo com o que foi levantado, parte de que a senhora Poliana poderia ter agido de má fé com a senhorita? Claro, porque em momento nenhum ela chegou em mim e falou, olha, eu não estou passando uma situação financeira muito fácil por causa que meu pai está prestes a fazer uma cirurgia que está com problema de coração. Então... Certo. Então, agradecer por aguardarem mais uma vez. E agora, após ter recolhido as partes, ouvido individualmente cada uma, eu gostaria de informar vocês que agora temos um prazo de 30 dias para deliberação e finalmente chegarmos à sentença final sobre o assunto, certo? E cá estamos com a sentença. Quero apresentar para vocês as seguintes cláusulas. Primeiro, vamos começar sobre a revisão do contrato no qual foi feito, porque acredito eu que seja necessário a remoção da cláusula que visa 20% após 5 dias úteis, certo? E também decido que 30% do valor do aluguel pago será destinado às obras necessárias na casa. E os outros 70% ficam todos interinos à sua parte, senhora Poliana. Concordo também que não foi uma ação de má-fé da parte da senhora Poliana não ter comunicado verbalmente para a senhorita Ariane sobre a cláusula que menciona os 20% de aluguel após os 5 dias úteis de atraso. Em que estavam as duas partes para ambas assinarem. É aqui mesmo? Sim. Muito obrigado. Certo, muito obrigado. E esse foi o nosso vídeo sobre arbitragem. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais. E é isso. Tchau!